Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Hoje, dia 23 de outubro, e eu gostaria de parabenizar a vocês que está acompanhando a leitura do livro escrito pelo Taylor Marshall, este daqui, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Sejam todos bem-vindos ao canal Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Para você que está aqui a primeira vez, eu quero dar os parabéns e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, para que quando eu liberar novos vídeos, você esteja já recebendo a notificação através do sininho que você ativa aqui no meu canal. Hoje nós vamos ler 2 capítulos, porque são muito pequenos. Então nós vamos ler o capítulo número 17 e o capítulo número 18 do livro Infiltrados. Então, nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Eu vou colocar aqui para vocês a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Então, invoquemos a Santíssima Trindade e peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos dê sabedoria, discernimento. E neste momento em que a gente está vivendo com uma nuvem negra que paira sobre o Vaticano, principalmente com relação a este caminho sinodal. Então a gente precisa orar muito pela igreja, pedir muito pela igreja. E não perder a fé, não desistir. Agora a gente não pode desistir jamais de sermos católicos. Nós precisamos realmente ser católicos. E ontem, eu ouvindo a homilia do padre da missa que eu fui ontem de manhã, e hoje eu percebo que realmente tende a desaparecer a palavra católico do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, porque o que mais a gente tem ouvindo são padres, bispos falando de igreja sinodal. Esqueceu de falar da palavra igreja católica, apostólica, romana, unitrina. Então, mais do que nunca, nós precisamos realmente rezar. Nós temos aqui, eu tenho o bispo aqui, realmente aqui da nossa diocese, e ele, uma hora ou outra, ele fala, entendeu? Da igreja sinodal, porque precisamos rezar no sínodo da sinodalidade, o caminho sinodal, lendo, inclusive o livro, do Taylor Marshall, que ele fala, e ele comenta bem lá no início, e assim, a gente vê muitos padres, e o bispo realmente ele tem esse costume de falar, unidade na diversidade, rezemos na diversidade. Então, a gente precisa estar atentos, realmente, porque está chegando o momento em que eu creio que a Igreja Católica irá passar por um deserto, e muito grande. E nós precisamos estar realmente sustentados na fé. Pedir para que nosso Senhor Jesus nos conceda essa graça de não apartarmos dele, da verdadeira igreja dele, da esposa de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça e nós somos a igreja. Então a gente precisa realmente rezar e pedir a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo, principalmente a fim de servir melhor para propagar a vossa divina, a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo o que é justo, todo bem que me provier dos meus estudos,
hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu falei, né, para vocês já anteriormente, nós vamos ler 2 capítulos. Nós vamos ler o capítulo número 17 e o número 18, porque ele é pequeno. Deixa eu projetar aqui na tela para vocês. Vou organizar aqui o tamanho. Deixa eu ver aqui se tá ok. Acho que agora enquadrou melhor, né, pessoal? Deixa eu ver. Isso, tá. Então, capítulo 17, o conclave de 1963, que elegeu o Papa Paulo VI. Os criptomodernistas queriam que o Concílio do Vaticano II continuasse. A eleição de um cardeal anticoncílio poderia encerrar o concílio ou desviar severamente sua agenda na determinação de João XXIII sobre a humanidade entrando em uma nova ordem. O conclave durou de 19 a 21 de junho de 1963 e foi o maior jamais reunido. O número de cardeais presentes às eleições papais variou de 12 a 60. Este conclave incluiu 82 cardeais eleitores, dentre os quais 80 participaram. Mais uma vez, o cardeal Mindszenthy foi impedido pelos comunistas da Hungria e não pôde viajar para Roma. O cardeal Carlos Maria de la Torre de Quito, do Equador, aos 89 anos, estava muito velho e doente para viajar à Europa. Os 2 principais cardeais que entraram no conclave foram Siri e Montini. O cardeal Siri representava a velha guarda do Papa Pio XII e havia se manifestado contra as propostas pelo Concílio Vaticano II. O cardeal Montini, entretanto, estava abertamente associado à agenda de João XXIII e era um advogado declarado das reformas propostas do concílio. O Papa João XXIII pôde ter servido um curto pontificado, mas se empenhou em empilhar o colégio de cardeais com seus homens. Dos 80 cardeais votantes, 45 haviam sido selecionados por João XXIII. 8 foram designados por Pio XI e 27 por Pio XII. 56% dos cardeais eram compostos de nomeados do Papa João. Parecia certo que o Concílio Vaticano II seria retomado sob um cardeal de sua escolha. Seria difícil para o cardeal Siri capturar a maioria dos 2/3 sobre o cardeal Montini. Isso daqui parece na política, né? É a questão de direita, esquerda, centrão. A gente observa que realmente, né, lá eles fazem justamente este trabalho político para eleger um papa. Continuando, no primeiro dia, como é de costume, não houve votação. Relata-se que os cardeais conservadores formaram um bloco em torno de Siri para impedir a eleição de Montini. No segundo dia, após 4 votações, ainda não havia um papa. Supostamente, ao final dessas 4 primeiras votações, Montini estava apenas a 4 votos da maioria dos 2/3. No dia seguinte, após a 6ª votação, a fumaça branca emergiu na Capela Sistina às 11h22, desculpe-me.
O cardeal Ottaviani, que sem dúvida votara no cardeal Siri, anunciou à multidão a eleição do cardeal Montini, que tomara o nome de Paulo VI. Para a decepção da multidão e do mundo, o Papa Paulo VI não proferiu a tradicional bênção Urbi et Orbi, pela qual é concedida uma indulgência apenas por ouvi-la. Mas, ao invés disso, proferiu a bênção de um bis mais curta. O primeiro ato do Papa Paulo VI, como Papa, deixou clara a direção do resto do seu pontificado. Aggiornamento ou atualização. Capítulo número 18. Criptomodernismo e Nouvelle Théologie. A primeira tarefa do Papa Paulo VI era garantir que o Concílio do Vaticano II procedesse conforme previamente planejado. Ele reduziu os rascunhos schemata propostos a 17 e estabeleceu datas. Para o espanto de muitos cardeais, o Papa Paulo VI avisou que iria convidar católicos leigos e não católicos para participar do concílio. Isso nunca acontecera antes, a menos que se considere a presença do imperador Constantino no primeiro concílio de Nicéia. Mas o imperador Constantino tinha se convertido ao catolicismo, então ele era católico, não é verdade, meus caros? Continuando. O Papa Paulo VI preconizou aquilo que veio a ser conhecido como Nouvelle Théologie, ou Nova Teologia. Começando nos anos de 1940, quando as políticas de vigilância do Papa Pio X contra o modernismo haviam sido abrandadas, os teólogos católicos começaram a ampliar os limites do racionalismo e do naturalismo através de dissimulação. Eles apresentaram a sua teologia como um desdém pela escolástica e um retorno ressuscitamente aos pais da Igreja. Esses teólogos tendiam a proferir Orígenes e os pais da Igreja Oriental. No fundo, os teólogos que esposaram a Nouvelle Théologie mostraram desprezo pela precisão tópica de São Tomás de Aquino. O alarme foi disparado já em 1946 pelo santo e eminente teólogo tomista Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, em seu artigo A Nova Teologia, Nouvelle Théologie, aonde ela está indo. Garrigou-Lagrange não poupou palavras. Os teólogos que promoveram a Nouvelle Théologie estavam levando a igreja ao modernismo e à descrença, e ele disse: para Lagrange, os apelos deles ao ressurgimento era desonesto. Pugliese, posteriormente, tomou uma página do manual de instruções dele e usou o mesmo artifício, ou seja, a retórica. Ele alegou que iria refundar e restaurar o antigo rito romano, mas terminou criando algo inteiramente novo, a novus ordo. Os assim chamados teólogos novos ou do ressurgimento tornar-se-iam os teólogos proeminentes dos anos de 1960 sob o Papa Paulo VI. Eles e seus escritos representariam a fundação intelectual do assim chamado Espírito do Vaticano II. Entre eles estavam incluídos os seguintes nomes. Vamos lá. Pierre Teilhard de Chardin, francês, jesuíta, morreu em 1955. Hans-Urs von Balthasar, suíço, jesuíta. Louis Boyer, francês, oratoriano. Henri de Lubac, francês, jesuíta. Jean Delot, francês, jesuíta. Jean Moreau, francês, diocesano.
Joseph Ratzinger, alemão. Walter Casper, alemão. Yves Congar, francês dominicano. Karl Rahner, alemão, jesuíta. Hans Kung, suíço. Eduard Schillebeck, belga, dominicano. E Marie-Dominique Chenot, francês dominicano. Gente, muitos desses nomes aqui, eu creio, meus caros, que vocês já ouviram falar, né? Eu, pelo menos, na grande maioria. Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, inclusive, Karl Rahner é um dos pseudo-filósofos mais estudados aqui dentro do nosso seminário. E assim, quando eu vejo um sacerdote citando, ele cita uma frase que se assemelha até ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no final ele cita Rahner. Conforme Rahner, aí eu já olho e já paro e falei assim, meu Deus, isso daqui já vai vir com outra cara. Por quê? Porque o que esses pseudo-filósofos, né, ou seja, que faziam parte, né, que fazem parte dessa nova teologia, a novela teologia, né, eles tendem a realmente inculcar na cabeça dos fiéis de uma forma muito clara, meus caros, muito clara mesmo. Eles pegam o evangelho e você lê aquilo ali do evangelho e imagina que realmente nós estamos no caminho certo, pregando o que Jesus queria. Só que na realidade eles distorcem a palavra. Não vamos longe não. A questão aqui é o nosso Sírio. O Sírio teve como tema este ano de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora, dai a palavra e o pão. Não, partir a palavra e o pão. Eles pegam ali na Bíblia a questão da partilha e fica levando para os fiéis a questão de acolhida ao pobre, acalentar ao pobre, levar o pão a quem tem fome. E eles modificam isso daí. Mas na realidade, no fritar dos ovos, você vai buscar, né, o que realmente eles estão fazendo pelos mais carentes, que na minha opinião também envolve pessoas de classe média e ricos, porque não é possível que os ricos também não vão entrar no reino dos céus, nem os que têm classe média, os que trabalham, que batalham para manter uma casa, para manter a sua família, né, também não vai entrar no reino dos céus. Porque, igual o Padre José Augusto hoje na sua homilia belíssima, que é a primeira homilia que eu sempre ouço agora do dia, nós vamos entrar no reino dos céus, nós vamos ser julgados pelas nossas ações e pelo que nós amamos, e não pelo que nós temos ou construímos. Não tem aquele velho ditado que caixão não tem gaveta? E aí a novela teologia, ela trouxe isso para dentro da igreja, através realmente de embasamento que está na Bíblia, e ele bate na tecla e consegue te convencer, e muitos são convencidos com isso, e acreditam que estão se comportando corretamente, porque ele lê na Bíblia, e aí ele vem com a sua nova ótica, uma nova ótica de teologia. Teve um momento em que o vidente lá de Anguera, ele comenta, porque Nossa Senhora, nas suas mensagens, ela fala que eles vão modificar a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, para atender justamente aos ideais dessa novela teologia. Hoje eu entendo que é justamente para atender à nova teologia, disseminada por esses pseudo-teólogos. O que acontece? Eles já estão distorcendo a Bíblia. Eles já estão modificando a Bíblia. Eles já estão fazendo o seu papel de modificação.
E isso começou lá no Concílio do Vaticano II, justamente com esses padres que participaram do concílio e que veio trazendo. Rahner, graças a Deus, eu tiro o Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Percebe-se que Bento XVI, quando ele se tornou Papa, daquele momento em que ele recebeu, né, o cajado de vigário de Cristo, ele abriu os olhos, as escamas caíram. E tanto a gente percebe na sua última mensagem, na carta em que ele divulgou antes de sua morte, que ele se arrepende de muitas coisas que ele fez no passado e que isso prejudicou a Igreja de Cristo. E que ele espera ter o perdão. E eu acredito que teve, fielmente. Porque ele percebe-se, e ele sofreu muito com isso, né? E ele não abdicou do cargo de vigário de Cristo. Ele continuou lá no Vaticano, mesmo que ele renunciou, mas ele renunciou à parte política dentro do Vaticano, dentro do Estado do Vaticano. E entregou para Francisco, que hoje continua fazendo essa parte política perfeitamente bem. Então, eu creio que realmente ele teve o seu momento de conversão quando ele pôs a mão do cajado, que foi entregue para ele, né, o vicariato, né, de Cristo. Ele foi pastor. E a gente percebe depois, pelos seus documentos que ele foi escrevendo, a tentativa de resgatar. Se nós estamos vivendo aqui uma disseminação de fiéis que está em busca da doutrina verdadeira da Igreja Católica, eu creio que foi a partir de Bento XVI. Muitos católicos acabaram abrindo os olhos. A gente sabe que muitos aí não caíram na falácia do Vaticano II. Né? Mesmo porque, como fala aqui, teve o Dom Marcel Lefebvre. E com ele, teve uma gama de pessoas acompanhando ele e que eram contra ao Concílio do Vaticano II. Que eles enxergaram que realmente ia ser modificado. Porém, eles não tinham força de voto. Mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Né? Aqui, o que eles expõem? Né? O Papa Paulo VI convida outros representantes de outras denominações religiosas e fiéis leigos. Então, o que está acontecendo nesse caminho sinodal, né? Nesse sínodo da sinodalidade, que eles estão querendo fazer uma igreja na horizontal. Eles querem tirar aquela forma clerical. Né? O Papa diz que a gente precisa, o Papa Francisco diz que a gente precisa combater o clericalismo dentro da igreja. E aí eles querem fazer essa igreja na horizontal, em que o fiel leigo tem poder de voz. Mas isso já acontece, meus caros. Se no Concílio do Vaticano II eles chamaram os leigos, colocaram lá dentro, chamaram pessoas de outra denominação religiosa, essa questão que caminhou na horizontal já iniciou lá. E aí onde é que a gente vê em muitas paróquias, muitos leigos que mandam mais do que o padre. Eu já vi leigo mandar o padre calar a boca e o coitado calou. Calou. O leigo fala, a água para. O padre, ele não tem mais o poder de decisão na paróquia. Fica por conta de um conselho pastoral. O conselho pastoral dita para onde que o padre vai, para que festa que ele vai, aonde que ele vai participar, qual festejo, a época do festejo, porque vai ter tantas missas e aí o senhor vai celebrar, entendeu? O leigo está ditando isso hoje e já tem tempo que ele iniciou isso. E isso é muito sério. O padre, ele perdeu o poder de decisão.
Você encontra poucas pessoas, poucos coordenadores com sabedoria que ainda podem se dizer que são obedientes ao padre da sua paróquia, ao pároco. Você pode contar. Aqueles que são obedientes é porque eu creio que tem uma abertura maior ao processo de conversão e sabe que se deve respeitar a esse sacerdote que faz o papel da pessoa de Cristo. Então, ao ler isso daí, dessa questão do convite do Papa Paulo VI a introduzir leis e pessoas de outras denominações religiosas, e eu fico muito preocupada com isso, porque o satanismo já é considerado uma religião. Não sei se vocês sabem, meus caros, mas ele já é considerado uma religião satânica, que adoram a Satanás. O Deus deles é Satanás. É o demônio. E eles adoram. E eles têm mais fé na Eucaristia do que muitos fiéis leigos dentro de uma paróquia. Porque você observa, em função da postura com que esses fiéis leigos se comportam perante Jesus Eucarístico exposto nas quintas-feiras santas. Ou mesmo nas santas missas, quando eles entram na fila da comunhão e a forma com que eles saem da comunhão e sentam no seu banco, como se nada tivesse acontecendo com ele. E aí, meus caros, eu penso que não está longe de ter realmente pessoas satanistas que adoram Satanás. Porque se eu concordo que todas as religiões que falam de Deus salvam, eu também posso incluir a religião satânica, porque eles têm muito mais fé do que nós. Porém, o que eles fazem com a Eucaristia é que são elas. Porque eles querem realmente matar Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo a cada ritual que eles praticam. É abominável. A cada menina que eles raptam, estrupam para elas engravidarem, e naquele determinado dia, que é o que está chegando agora, dia 31 de outubro, eu chego e me arrepio, gente. Eu sei porque isso eu ouvi um testemunho já de vários sacerdotes exorcistas explicando. Eles têm uma determinada época do ano e realmente, observem, eu já parei para observar, que numa determinada época do ano, moças desaparecem, somem, crianças, e na maioria meninas. Eles fazem o ritual, estrupam, violentam, e isso quando não fazem coisas horríveis com a Eucaristia, nesses rituais aí de violência sexual. Elas engravidam para poder, no dia 31 de outubro, praticarem um aborto, oferecendo a Satanás. E eu chego e me arrepio. E vocês imaginam nesse caminho sinodal, em que fiéis leigos têm força de voto, em que pessoas, entendeu? Uma pessoa que ela é adepta à desconstrução do ser, porque você lê na Bíblia em Gênesis que Deus criou o homem à imagem e semelhança a ele. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje? A desconstrução do ser humano, que é a imagem e semelhança. Eles já estão desconstruindo o ser a partir de crianças de 3, 4 anos, quando eles colocam na mentalidade dessa família que eles podem fazer a transição a partir deste momento. Uma criança com 7 anos, ela já tem consciência plena. Uma criança com 7 anos, ela poderia já sim se confessar e já fazer a primeira Eucaristia, porque ela já tem consciência do que é pecado.
Você consegue ensinar uma criança de 7 anos a ter consciência do que é pecado? E isso, meus caros, é muito sério. E eles estão desconstruindo a imagem e semelhança de Deus. E isso começou justamente com essa novela Teologia. Raciocinem comigo. Eles pregam: Deus te ama pelo que você é. Não importa o seu interesse sexual. Não importa se você é pobre. Não importa se você está numa outra denominação religiosa, se você crê de uma certa forma. Não importa se você vive um relacionamento de segunda união, que isso daqui é um tema para uma outra situação, que eu ainda quero falar a respeito disso, principalmente da situação em que eu vivi. Porque eu caí igual uma patinha nesta mentalidade pregada da novela Teologia dentro da Igreja Católica. Precisamos realmente pedir a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dê a graça para a gente conseguir discernir aonde que realmente está a verdadeira igreja, porque é tempos de confusão, muita confusão. Continuando. Muitos desses teólogos foram suspeitos de heresia durante o pontificado de Pio XII, especialmente Congar, Danilo, Delubac, Kung, Rahner e Schillebeck. Esses teólogos não apenas retornaram ao cristianismo primitivo, eles obliteraram a distinção católica tradicional entre graça e natureza. Eles buscaram trazer que tudo fosse graça e, ao fazê-lo, eles de fato reduziram tudo ao natural, de tal forma que os desejos naturais de cada ser humano se tornaram os meios de salvação. Assim, toda a natureza humana em si mesma disponível para obter a salvação. E isso significa que a liturgia deve ser menos sobrenatural e que outras religiões estão disponíveis como meios de salvação. Essa teologia necessitava de uma nova liturgia, um novo ecumenismo, uma nova forma de catolicismo. Era naturalismo maçônico encoberto com citações dos pais da igreja. A novela Teologia era um ataque frontal a Tomás de Aquino e a tradição tomista representada por Garrigo Lagrange. A encíclica Humani Generis, de 1950, do Papa Pio XII, é uma crítica direta à novela Teologia e a Henri de Lubac. Em particular, o influente livro de Lubac, Sobrenatural, de 1946, foi especialmente criticado na Humani Generis. Em Sobrenatural, ele afirma que a natureza humana é naturalmente ordenada para a realização sobrenatural da visão beatífica e que o ensino escolástico da pura natureza na pessoa humana é falso e uma corrupção do ensino de Tomás de Aquino. Humani Generis contradiz de Lubac e corretamente ensina que as pessoas racionais, humanas e angélicas não são per se naturalmente orientadas à beatitude sobrenatural. Humani Generis é um raro caso do século XX de um teólogo católico sendo refutado e corrigido por um papa. Tem sido dito há muito que Garrigo Lagrange, um amigo do Papa Pio XII, foi o ghostwriter da Humani Generis. De Lubac recolheu o livro e posteriormente o corrigiu e o replicou como o mistério do sobrenatural. Após essa encíclica, em 1950, a batalha estava empatada entre os teólogos tradicionais que favoreciam Tomás de Aquino e a escolástica e o Papa Pio X, representados por
Reginaldo Garrigou Lagrange, e os teólogos do Ressuscement, representados por Henri de Lubac. O Papa Pio XII não apenas se aliou a Garrigou Lagrange em 1950, como também canonizou o Papa Pio X. Este foi outro golpe contra a ala do Ressurgimento. Porém, como dito, Pio XII foi acometido de uma longa e debilitada doença por volta de 1954. A partir dessa data, as influências de Beia, Bugnini e Montini dominaram. Entre 1954 e 1958, ao lado do Ressurgimento. Expandiu sua influência para eleger João XXIII e depois Paulo VI. Capítulo 19, e aqui nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Eu gostaria que vocês continuassem realmente em oração. Quando eles falam que a Nova Teologia retorna ao início, eu não sei se vocês já ouviram falar, e eu já ouvi, a respeito da multiplicação dos pães, que não foi multiplicação, que foi partilha, e eu já ouvi mesmo. Né, que Jesus não andou nas águas, né, aquilo ali foi porque a água congelou e ele conseguiu andar no gelo e tal. Então, assim, essa Nova Teologia, ela tá pegando as passagens bíblicas de Nosso Senhor Jesus Cristo, estão colocando ele como amigo. Jesus Cristo é amigo. A misericórdia dele, só prega misericórdia, ele é nosso amigo, nosso irmão. E isso veio, entendeu, contra realmente a tradição da igreja, o que foi passado pelos nossos pais, o que foi pregado. Porque a igreja, ela tem pilares, que é a fé, a tradição e a escritura. E nós precisamos rezar muito para que a gente não perca realmente a fé diante de tudo que nós ainda iremos ver. Invocamos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro.